Salve, salve rapaziada, Matheus aqui, bem-vindo a mais um vídeo. Esse vídeo é um comparativo do Quadcast junto com o meu Arcano, meu amigo de fé, meu irmão camarada, que já me acompanha há 6 anos. Usa ele há 6 anos, o Quadcast já usa um ano mais ou menos. Então, como descobri esse software essa semana, né, o Voice Meter, como é que não sei a pronúncia certa, eu decidi pegar ele de volta aqui e ver como é que ele funciona já com esses ajustes que eu descobri essa semana. Porque a gente tá acostumado a usar microfones já só plug and play mesmo, plugar e já sair falando, e já sair xingando todo mundo. Então eu decidi trazer essa voz que vocês estão me ouvindo já é minha voz de configuração padrão para as minhas streams, para meus vídeos, para meus podcasts, tá? Eu comecei a usar essa semana, não vou largar tão cedo, porque realmente, depois que vocês ouvirem essa diferença entre dele já com as configurações do Voice Meter, diferente dele sem nada, cru, pelado. E agora também a gente vai começar agora a testar junto com o Quadcast a questão da comparação mesmo, tá? Então, eu tô falando mais ou menos um palmo de distância, acredito que seja a distância meio que padrão pra quem testa microfone. E se até agora vocês gostaram dele, cara, agora vocês vão ouvir ele sem nada, tá? Deixa eu dar um reset aqui, rapidão. Deu. Essa aqui é o Quadcast sem nada, propriamente só realmente ele puro. Eu tô usando o boost dele na primeira bolinha, que ou seja, é basicamente no 10% ou no 1.0 dele. Não sei dizer ao certo, mas acredito que seja o 0.0 dele mesmo. Então, vocês estão ouvindo ele, acredito que dá uma baita diferença dele, ele hoje assim, do que dele assim agora, do que tava antes, né? Então, você já pode tirar suas próprias conclusões. Aproveitando essa leva aí dele puro pelado, vamos ir direto pro Arcano, porque daí a gente já aproveita e mata a questão da definição pura numa cajadada só. Beleza? Cadê aqui? Agora, na realidade, indo pro Arcano em 3, 2, 1. Deu. Agora vocês estão ouvindo o Arcano. Vou botar na mesma distância, né? Pra não criar uma disparidade. E acredito que ouvindo assim, P e B, bola, pimba, sei lá, essas palavras com P e B que o pessoal testa bastante, né? Então, vocês podem ouvir, em comparação, você está ouvindo o podcast, agora vocês estão ouvindo o Arcano. Acredito que tem uma grande diferença, né? Não sei se tem chiado, eu vou ter que ouvir depois. Depois, eu acho que desses testes eu vou dar o meu veredito de fato. Agora eu vou carregar as minhas pré-definições. Agora vocês estão ouvindo o Arcano não junto, né? Mas com as configurações que eu estava usando lá no início no Quadcast. Quando comecei o vídeo, quando foi o primeiro teste, antes de mudar pro Quadcast puro. Agora vocês estão ouvindo o Arcano, tá? Que é o BKU01, com as minhas pré-definições do Quadcast hoje, tá? Se você realmente achou que tem uma grande diferença, deixa aí nos comentários qual tu achou melhor, se é o Arcano ou se é o Quadcast com essas pré-definições, e qual é o melhor microfone sem nenhuma configuração, qual é o melhor microfone puro. Vamos ver até onde a gente consegue chegar num veredito bom desse microfone. Acho que é isso no momento. Agora eu vou ficar intercalando entre o Arcano e o Quadcast. Arcano, Quadcast, 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 Arcano, Quadcast, Quadcast. Vamos lá então. Então é isso. Agora eu vou dar meu veredito. Bom, eu acabei de ouvir a comparação dos dois microfones e dá pra ver realmente que os dois são muito bons. Mas dependendo da tua proposta do microfone que tu for comprar, tá? Cada um supre uma necessidade. Eu acho que o Arcano, na questão do custo-benefício, ele saiu muito melhor que o Quadcast, que eu uso aqui. E realmente, a qualidade de áudio dele é muito boa. A questão da voz, a voz saiu muito mais, não vou dizer aveludada, mas eu acho que a voz dele saiu muito, muito melhor do que no Quadcast. Sendo que o Quadcast eu acho que ele é um pouquinho mais sensível que o Arcano, e no qual eu hoje não tenho nenhum isolamento, acho que só na minha janela, que ela tem isolamento acústico pra rua, barulho externo no caso. Mas aqui eu tô no canto de uma parede, basicamente, ou seja, eu falo em direção ao microfone e a voz volta, por mais que o microfone seja direcional, certo? Eu acho que nessa comparação, o Arcano, eu preciso realmente investir em isolamento acústico aqui no meu quarto, para ele realmente ter
para ele pegar essa sensibilidade dele e realmente se comportar assim como o Arcano sem essa necessidade de isolamento, já supre totalmente essa necessidade. Então eu acho que nessa comparação, o Arcano com essas configurações aqui do Voice Meter, ele realmente saiu muito na frente da questão do Quadcast. Mas o Quadcast, como já ele puro, propriamente dito, ele ficou superior realmente ao Arcano, tá? Se esse vídeo te agregou alguma coisa e te sanou as tuas dúvidas, não esquece de deixar o like, se inscreve no canal se tu não é inscrito e ativa o sininho, porque ele é muito importante, porque eu vou trazer mais comparações conforme, e como já só faz uma semana que eu tô usando esse software, se eu descobrir mais alguma coisa no futuro e que for de grande mudança nesses dois microfones, eu vou trazer imediatamente pro canal, porque eu acho que é um conteúdo bastante relevante pra gente que fica no computador e gosta de falar com os amigos e tudo mais, e quer extrair o máximo de poder do microfone, tá? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir até aqui. Não esqueça de se inscrever, deixar o gostei. É nóis.